eleições de 2014, a TV comunitária, como de todas as outras vezes, entrevista aqui pessoas de diferentes partidos. E a nossa entrevista hoje é com o Fernando Siqueira, vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, também vice-presidente do Clube de Engenharia, e é candidato pelo partido Pátria Livre a deputado federal. A nossa primeira pergunta ao candidato é por que candidato e a deputado federal, Fernando Siqueira? Bom, Soriano, eu tenho militado muito no Congresso Nacional defendendo o nosso petróleo, mas infelizmente poucos parlamentares dão a atenção que essa energia fantástica merece. Então eu resolvi ser candidato para fazer a coisa funcionar lá dentro, né? Você vê, nós temos lá o Requião, Pedro Simão e o Alceu Moreira, 3 parlamentares, 2 senadores e 1 deputado federal, que nos dão uma ajuda aí, inclusive quando o Lula fez uma lei, a lei nova do petróleo, e que teve avanços, né? Eu atuei muito lá, mas quase sozinho, representando a EPET. Claro, o Sindipetro me ajudou bastante, mas lá no parlamento foi quase sozinho. Então, por exemplo, quando houve o leilão de Libra, que a Dilma leiloou um campo já descoberto, o maior do mundo, eu tentei colocar uma emenda dizendo que pelo menos 60% seria da União. E o deputado que apresentou isso, o deputado do PDT, André Figueiredo, lá do Ceará, ele apresentou a emenda e sofreu pressões enormes, Mercadante, Ideli Salvati, Gleisi Hoff, todo mundo foi lá conversar com ele, ele acabou retirando a emenda. E no final, o governo entregou 60% para a empresa estrangeira. Então, se eu estivesse lá dentro, eu ia garantir essa emenda. Então, o primeiro projeto meu vai ser incluir na lei do petróleo, feita pelo Lula, que trouxe avanços, claro, colocar o percentual que a União vai ficar em 80%, que é a média que os países exportadores recebem. Então não tem sentido o governo brasileiro deixar menos do que 80% e ir embora para o exterior. Então a nossa primeira intenção é melhorar a lei do petróleo. Depois tem uma série de emendas que eu pretendo fazer, que ao longo aí a gente vai destrinchando, né? Mas por exemplo, a Lei Candir isenta o petróleo de imposto de exportação. E essa Lei Candir foi feita para incentivar pequenos agricultores, pequenos industriais, para incentivá-los a exportar, para fazer o Brasil ter uma balança de pagamento melhor. Aí incluir isso para petróleo. Qual o incentivo que o petróleo precisa se todas as empresas e países do mundo querem desesperadamente petróleo? Os países hegemônicos, né, calcaram o seu desenvolvimento todo sobre petróleo e não tem reserva. Por isso faz essa pressão enorme sobre o Brasil. Então eu pretendo tirar a incidência da Lei Candir sobre a exportação do petróleo. Só com isso o Rio perde mais do que ele recebe de royalties. O Rio perde mais de 10 bilhões por ano com a isenção da exportação de petróleo. Então é a segunda emenda que eu vou fazer lá no Congresso. Fernando Siqueira, você é candidato pelo Partido Pátria Livre, número 54, né? Isso. 54 foi o ano que Getúlio Vargas faleceu. Então é fácil lembrar o número do Fernando Siqueira. O Getúlio foi o maior presidente que o Brasil já teve, né? E uma das razões dele ter suicidado foi o fato dele ter propiciado a criação do monopólio estatal do petróleo e da Petrobras para exercê-lo. Então, na carta testamento ele fala, a partir da criação da Petrobras, as pressões sobre mim foram imensas. E a morte dele reverteu o quadro, né? O Brasil estava dominado e com a morte do Getúlio acabou revertendo o processo e o povo brasileiro teve uma chance de recuperar o seu poderio. Inclusive, Fernando Siqueira, nosso candidato entrevistado hoje, que está sendo entrevistado, 54, o Partido Pátria Livre, o Getúlio Vargas, na verdade, quando ele tem o seu suicídio, que ele faz uma denúncia à nação, uma das mais contundentes,
de verdade, foi o presidente mais democrático que o Brasil já teve. Nos idos de 50, quando ele é eleito, ele foi um candidato pelas urnas à sua presidência e no seu período de governo teve todas as liberdades, até a concordar que ele fosse vítima, né, que foi de uma campanha caluniosa, sobretudo pelos trustes internacionais, que aumentou né, na medida em que tomava decisões importantes, como a da criação da Petrobras, né, que ela é de 1954, outubro, né, 3 de outubro, vai fazer aniversário agora, né? Isso. Temos que preparar. Temos que comemorar. Fernando Siqueira, você também tem um trabalho sobre os royalties do petróleo. Você é uma das pessoas que não só conhece, como domina o tema. Como está essa questão e de que maneira a gente pode modificar para ficar mais importante para o Brasil, para o povo carioca, para o povo fluminense? Quando o Lula apresentou que a lei, o Fernando Henrique nos deixou uma lei horrível, né? A lei 9478, que dava todo o petróleo para quem produzisse, e o governo só ficava com os royalties e 20% de impostos em dinheiro. Então o Lula fez uma lei nova, a lei de partilha de produção, que eu citei no começo, é a 12351, mas quando estava em elaboração essa lei no Congresso, o Sérgio Cabral e o Paulo Artung, que defendiam a lei de Fernando Henrique, para tumultuar o processo, lançaram a discussão sobre os royalties. Então a discussão virou uma discussão sobre o rabo do elefante, que é 15% de royalties, e o elefante propriamente, 85% do resto, ficou aí a sanha do cartel internacional. Então, nessa discussão, inclusive o Sérgio Cabral jogou o Rio e o Espírito Santo contra os demais estados. E aí foi na votação no Congresso, foi massacrado, 300 votos a 50, e aí alguns parlamentares dos outros estados falaram, é assim, é guerra, então vamos fazer com que o Rio de Janeiro perca inclusive os royalties já dos campos já descobertos. Aí criou aí uma reação forte contra o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro perdeu a votação, a Dilma derrubou o veto, a Dilma vetou a lei, o Congresso derrubou o veto e a coisa foi parar no Supremo Tribunal Federal. E na época, Soriano, eu consegui, com o Alceu Moreira, com o Requião, com o Sindipetro Rio e o Sindipetro Bahia, conseguimos fazer 3 audiências públicas. E em nenhuma das audiências a bancada do Rio de Janeiro compareceu, porque havia um consenso entre os parlamentares dos outros estados. Não, a gente não quer tirar nada do Rio, a gente quer sentar para conversar para que a coisa seja igual, boa para todos. Só que o Rio não sentava para conversar, porque o Cabral, eleitoreiramente, né, fez passeata e tal, jogou o Rio contra os outros estados. A Dilma entrou nessa também e acabou que o estado do Rio perdeu. Então a nossa ideia é reativar essa discussão, fazer com que a bancada do Rio e do Espírito Santo sentem com os demais estados, para que haja uma distribuição das rendas do petróleo para todos os estados, sem perda para os estados produtores. Essa é a ideia, quer dizer, há um consenso de que ninguém quer prejudicar o Rio, mas é preciso o Rio sentar para discutir, e não a bancada do Rio criar uma arrogância contra os outros estados e gerar uma represália que acabou prejudicando o Rio. Então a nossa ideia no Congresso Nacional é retomar essa discussão, convocar a bancada do Rio de Janeiro para sentar com as demais e chegar a um consenso que seja bom para todos. Quer dizer, não dá para o Rio de Janeiro ficar sozinho com o royalties do pré-sal, mas dá para distribuir com os outros estados, que é muita coisa, é muito dinheiro que está envolvido. Só o campo de Libra, Soriano, tem 15 bilhões de barris a $100 por barril, é $1,5 trilhão de dólares ou 3 trilhões de reais, mais do que a nossa dívida. Então só um campo dá 3 trilhões de reais. Então nós temos que fazer uma distribuição equitativa disso, sem prejuízo dos estados produtores, tá certo? Sem dúvida. Eu sei que você inclusive, do ponto de vista da Petros,
tem lá uma representação, um dos conselheiros eleitos, né? Aliás, não é pela primeira vez, em períodos sucessivos, né? Você tem merecido da parte dos petroleiros essa confiança, sobretudo, não só porque você defende com muita legitimidade, mas com muito conhecimento e domínio da matéria. Eu queria que você também, não só para os petroleiros, falasse um pouquinho sobre o fator previdenciário, a sua opinião. Você que é o candidato a deputado federal pelo Partido Pátria Livre, número 5454. Isso aí, 5454. Eu sou aposentado, né? E sofro na própria pele as perseguições. Você é aposentado e foi funcionário de carreira na Petrobras, onde fez uma carreira brilhante, né? Obrigado. Foram durante 24 anos, né? E eu estou há 18 anos na Associação dos Engenheiros da Petrobras, que junto com o Sindicato do Rio de Janeiro defendem a Petrobras, né? Com muita garra, com muita luta. Então, nós estamos vendo os aposentados serem massacrados. Uma questão é esse fator previdenciário que dá um tombo no salário das pessoas quando se aposentam. Então você vê a injustiça que é esse fator previdenciário. O pobre, que trabalha cedo, começa a trabalhar com 15, 16 anos, tem que esperar até os 65 anos para se aposentar com um salário integral. Então, se ele se aposenta com 55 e 30 anos ou 35 anos de serviço, ele vai ter uma perda da ordem de 30% do seu salário. Isso é uma injustiça. Agora, o rico que começa a trabalhar tarde, porque fica estudando, fazendo mestrado, doutorado, e vai entrar no mercado de trabalho com 28, 30 anos, esse, quando chega a 65, se aposenta com muita vantagem, né? E pode esperar aí para cumprir um fator previdenciário. Agora, o pobre que começa cedo é extremamente prejudicado. E depois também você tem o achatamento salarial dos aposentados. O governo dá um salário mínimo para a população, mas não reajusta o provento dos aposentados na mesma proporção. Então, o aposentado que ganha mais de um salário mínimo vai tendo seu provento achatado quando ele mais precisa. Quando ele está com uma idade avançada, precisa de mais remédio, de mais apoio, tem mais despesas, mais exames médicos. Então, nessa hora ele sofre esse achatamento. Então, eu acho que é uma injustiça isso. Eu vou provar também, o tempo é muito pequeno, mas há um falso déficit da Previdência que não existe. Sindicatos e associações dos fiscais da Previdência provam que não há déficit nenhum. Há um desvio de verba do governo para pagar juros aos bancos. Então, esse é outro ponto que eu vou também clarificar lá no Congresso para acabar com esse prejuízo dos aposentados. O governo está querendo nivelar todo mundo por baixo, quer dizer, quem ganha um pouquinho mais de salário mínimo vai chegar a ganhar salário mínimo, porque o reajuste é menor do que a inflação. Nós estamos entrevistando Fernando Siqueira, candidato pelo Partido Pátria Livre, número 5454, e o próximo tema que eu pediria que o candidato abordasse é dívida externa. Inclusive, foi lançado agora um filme sobre nossa dívida pública, o Brasil na corda bamba, em que ele também é um dos entrevistados desse filme, que está já sendo também veiculado aqui no nossa canal 6 da NET, sempre comunitária. O pessoal pode ver no YouTube também. Também já está, digitando lá a dívida pública, Brasil na corda bamba. Então, dívida pública, o que fazer? Nós pagamos, parece que diariamente, mais de 2 bilhões de reais de dívida pública. E ninguém noticia isso, e a gente paga de otário. Por que essa cortina de fumaça? Ninguém quer abordar, nenhum candidato, né? Acho que você é um dos poucos que fala e denuncia isso. Em 1988, Soriano, quando estava sendo elaborada a Constituição, o Nelson Jobim sorrateiramente incluiu uma emenda nos artigos 164, 165 e 166 que proíbem que o Congresso examine as contas do governo no tocante a endividamento com os bancos e pagamento dos juros. Então,
esse orçamento da União para isso não é examinado pelo Congresso Nacional, porque a Constituição proíbe. É uma excrescência, né? Mas então, e é onde o Brasil vê mais escoar suas riquezas, exatamente o que você falou, pagando juros extorsivos. Hoje, 44% do orçamento da União é dirigido para pagar juros dos bancos. E a dívida aumenta, porque o superávit primário aí, que falam, né? Tira dinheiro da saúde, da educação, para formar o capital para pagar os juros, não dá para pagar os juros. Então a dívida vai crescendo e hoje está em 2 trilhões de reais. Então é uma dívida que é impagável. Se você não usar o petróleo para pagar, para amortizar, ela não é possível de ser paga. Então o governo desvia dinheiro dos investimentos sociais, educação, saúde, segurança, mobilidade urbana, para pagar juros aos bancos. Então, quando o país está economicamente crescendo para baixo, os bancos estão tendo lucros astronômicos no Brasil. A indústria automobilística tem o maior lucro do mundo no Brasil. Então, os grandes conglomerados financeiros é que estão ganhando dinheiro em detrimento do povo. Então, a Maria Lúcia Fatorelli, que é inclusive candidata a deputada por Brasília, pelo PSOL, nossa companheira de luta, ela é auditora aposentada e ela mostra que essa dívida é extremamente injusta. Então nós pregamos, vamos fazer coro com ela em defender uma auditoria dessa dívida. No Equador foi feita, a dívida caiu para 30%. E nós temos certeza que for feita a auditoria nessa dívida aqui, vai cair drasticamente também. Inclusive, Fernando, você também nessa entrevista, nesse filme, O Brasil na Corda Bamba, Dívida Pública, você aborda que essa dívida pública, na verdade, ela é constituída de capitais externos, ou seja, nós temos endividamento externo, sim, nós temos dívidas também com banqueiros internacionais, atraídos que são por esses juros que você qualificou aqui, que são os maiores, talvez, do planeta, são brasileiros, né? Houve um processo de desnacionalização das empresas brasileiras, 3.700 no governo do Fernando Henrique, e já tem 1.700 no governo do PT. Essas empresas compram empresas nacionais lucrativas, remetem o lucro para o exterior, então cria um déficit na balança comercial, déficit em conta corrente. Aí o que o governo faz? Incentiva a vinda de capitais externos, até capitais chamados motel, né? Passam a noite e vão embora. Esse capital investe no mercado financeiro, especulativo, investe no mercado financeiro, ou alguns compram empresas nacionais, não montam uma empresa para ser lucrativa, eles compram o que já está pronto, com a dificuldade dos empresários brasileiros, eles compram o que já está pronto, remete todo o lucro para o exterior e cria mais um rombo. Aí vai num círculo vicioso, né? O governo incentiva a vinda desse capital para especular ou ganhar dinheiro fácil, e esse capital volta com lucro, então o rombo vai crescendo. Daqui a pouco nós já estamos, no ano passado foram 80 bilhões de dólares, esse ano estamos caminhando para 90 bilhões. Então tem que estancar essa sangria, né? E parar esse processo. Nós defendemos o incentivo à empresa genuinamente nacional. Fernando Siqueira, candidato pelo Partido Pátria Livre, número 5454. Eu queria de você um minuto final, sobretudo de esperança, que é exatamente a sua mensagem maior desse país tão grandioso, e que é possível fazer para tornar Pátria Livre. O nosso partido, Pátria Livre, inclusive é inspirado nesse hino, né, que ou ficar a Pátria Livre ou morrer pelo Brasil. O partido defende o desenvolvimento do país, defende a soberania nacional, é um partido nacionalista, né? E por isso eu me filiei, né? Ajudei a fundar o partido, com a esperança que hoje, infelizmente, os partidos esqueceram a ideologia, a defesa do patrimônio nacional, estão muito voltados para interesses pessoais ou dos seus grupos. Então o nosso partido é um partido nacional desenvolvimentista, que defende as riquezas nacionais para o povo brasileiro, que defende a soberania nacional sem
deixar de ter relações com outros países, mas fundamentalmente defendendo o interesse do povo brasileiro. Que as nossas riquezas sejam usadas para o bem-estar. Nós somos o país mais rico e mais viável do planeta. É inaceitável a gente ficar patinando como país em desenvolvimento eternamente. Fernando Siqueira, obrigado pela sua participação aqui no nosso Eleições 2014 da TV Comunitária, canal 6 da NET, sempre comunitária. 54. 54. Sucesso para você. Obrigado, Floriano. Obrigado.